Olá, atleta! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Vivendo do Esporte. A série que tem como objetivo mostrar para você, que é atleta, como viver da renda que vem do esporte, sem depender de pódios ou de coisas variáveis, né? Como você ter uma renda segura vinda do esporte. O meu nome é Pedro Rodrigues, eu sou especialista em marketing esportivo e também sou ex-avaliador de atletas dentro das empresas. Eu avaliava aqueles atletas que as empresas iam ou não patrocinar para elas. E agora eu estou aqui no meu papel de compartilhar esse conhecimento que eu acumulei com os atletas que estavam todo esse tempo do outro lado. E o tema desse episódio é como ser um atleta muito mais influente. Como ser um atleta muito mais influente. E o que exatamente ser um atleta influente tem a ver com você viver da renda do esporte? O que exatamente isso vai te ajudar a sobreviver, a ganhar dinheiro com o esporte? Bom, se você viu o último episódio dessa série, o primeiro, lá a gente falou um pouquinho a respeito de como existem pilares para um atleta para ele ser desejado pelas empresas. Então existem 3 pilares principais que formam o que eu chamo aqui de atleta perfeito. Se um atleta ele tem esses 3 pilares muito bem consolidados, ele sem dúvida alguma vai conseguir um patrocínio esportivo. O patrocínio esportivo é uma fonte de renda estável e que vai ajudar o atleta a viver do esporte que ele ama. Beleza. Quais que eram esses 3 pilares? Vamos recapitular aqui também. A gente tinha, primeiro de tudo, a influência, depois a gente tinha a imagem do atleta e, por fim, o desempenho esportivo. Enfim, no último vídeo a gente abordou um pouco de cada um, né? Mas a ideia dessa aula aqui, dessa nossa conversa aqui, é abordar especificamente e muito mais a fundo a questão da influência. Se a influência é um dos principais pilares para um atleta ele ser desejado pelas empresas e ele ser patrocinado, então nada mais justo do que a gente entender passo a passo de como você se tornar um atleta influente, do que está envolvido nisso e se você está realmente apto para se tornar um atleta influente, tá bom? Então vem junto comigo aqui que agora a gente vai se aprofundar bem nesse assunto. Bom, eu acho que um bom começo para essa conversa é você explicar para você que está aí qual que é o significado de influência. O que é ser um atleta influente? Bom, quando a gente fala de influência, muitas pessoas confundem essa ideia com alcance. Então, por exemplo, as pessoas falam, um atleta que ele tem 1 milhão de seguidores, ele é um atleta muito influente. Né? Uma celebridade que tem 10 milhões de seguidores é uma celebridade extremamente influente. Na verdade, número de seguidores não é um indicador de influência diretamente. O número de seguidores ele é referente ao alcance. Ou seja, quantas pessoas uma determinada celebridade ela consegue alcançar com o conteúdo que ela está produzindo, com as fotos, com os materiais que ela está produzindo no meio digital. Né? Agora, quando a gente fala de influência, a gente está falando especificamente de uma celebridade, ou no nosso contexto aqui um atleta, ele ser capaz de influenciar a atitude de uma pessoa, ele ser capaz de influenciar o comportamento de uma pessoa que o acompanha. Então você pode, por exemplo, ter milhões de seguidores e mesmo tendo milhões de seguidores você não ser capaz de influenciar as pessoas a comprarem um produto. Influência e alcance são coisas diferentes. Então vamos lá, repetindo para ficar claro. Alcance tem a ver com quantas pessoas você está atingindo com o seu conteúdo, quantas pessoas estão te ouvindo, estão vendo o que você está fazendo. Isso é o alcance. A influência, ela já tem muito mais a ver com a sua capacidade de fazer essa pessoa, de influenciar na decisão dessa pessoa de comprar alguma coisa ou numa determinada opinião que ela tem. E quando a gente fala aqui de um caminho para os atletas se tornarem influentes, é muito interessante ressaltar aqui que esse caminho vai ser construído por meio das redes sociais. Óbvio, existem inúmeras formas, inúmeros caminhos no próprio meio físico de um atleta ele se tornar influente com os outros atletas do esporte dele, com a audiência, às vezes nas próprias competições, pelo desempenho, pela atitude que ele tem com as outras pessoas, ele pode acabar se tornando uma pessoa mais influente.
Mas aqui a rede social ela vai ter um papel muito interessante de potencializar esse trabalho que vai ser feito para um atleta ele elevar a sua influência. O que isso quer dizer? A rede social ela tem um alcance muito grande. Às vezes, com o conteúdo só que você produz, você é capaz justamente de atingir milhões de pessoas. Então a gente vai usar essa praticidade das redes sociais, né, essa facilidade que ela nos dá de alcançar muitas pessoas, para justamente a gente fazer um trabalho de influência atingindo muitas pessoas, e aí assim você vai conseguir ter uma curva de influência maior, mais perceptível, e que vai te trazer resultados num prazo mais curto, certo? Então, quais que são os componentes da influência? E aí a gente vai entrar mais especificamente em cada um deles aqui nessa aula. A gente tem, primeiramente, a atenção. A atenção é o primeiro, talvez um dos mais importantes componentes da influência, porque se as pessoas não estiverem prestando atenção em você, elas simplesmente não vão ser influenciadas, né? É básico, assim, se tem alguém se tem um vendedor, por exemplo, que está tentando te vender o produto e você não está prestando atenção nele, você não vai comprar dele, porque você não sabe o que ele está falando. Então a atenção, ela vai ser o primeiro passo. Depois vem a autoridade no esporte, entender o seu público e criar conteúdo relevante para ele, para o público se tornar uma audiência. Então, o público, ele é basicamente todas as pessoas com as quais você pode... o público é basicamente todas as pessoas que você pode atingir, certo? Então, digamos que você seja um atleta de basquete. O público que você pode atingir, de repente, são os torcedores de basquete que acompanham a NBB, né, que é a Liga Brasileira de Basquete. Então, esse pode ser o seu público potencial. Mas o público, ele é diferente de audiência. Quando a gente fala de audiência, é justamente o grupo de pessoas que estão prestando atenção em você. É um público que está prestando atenção em você. Então aqui a gente vai ver como que a gente faz para transformar um público em potencial em uma audiência, em pessoas que estão prestando atenção em você, e o caminho para isso se tornar influência, né? E aí, por que a questão da influência também é relevante? E isso também é algo que já foi comentado no primeiro episódio dessa série. Quando você é um atleta influente, você tem a capacidade de vender coisas para a empresa. Então, as empresas, ao patrocinar atletas, assim, não tem como a gente fugir disso. Elas têm interesses comerciais. Então elas estão lá para ganhar dinheiro, para fazer o negócio delas girar. Elas vão patrocinar os atletas porque em algum momento elas acreditam que aquele investimento que elas estão fazendo vai retornar para elas a mais, né? Elas estão investindo um valor X em dinheiro e aquilo vai voltar numa quantidade maior. Então, um atleta que ele é influente, ele tem a capacidade de, por exemplo, ele pega um produto de uma patrocinadora, mostra para os seguidores, para a audiência dele, e a audiência dele compra aquele produto. Se ele tem essa capacidade de influenciar a audiência dele a comprar, ele vai estar gerando o retorno que a empresa espera. E isso, por mais que pareça simples na hora de a gente falar, a grande maioria dos atletas não conseguem fazer isso da forma mais efetiva possível. É muito comum a gente ver atletas que têm lá um trabalho legal de imagem, mas que eles simplesmente não conseguem converter em vendas. Por quê? Porque eles não sabem isso aqui que eu estou te falando agora, isso aqui que eu vou explicar nesse vídeo. Então, gente, esse vídeo aqui é para você pegar a caneta, pegar o papel e anotar, porque não existe esse conteúdo explicado para atletas em nenhum outro lugar, nem em inglês, em outros países. Eu nunca vi algo tão completo quanto esse conteúdo que eu estou dando aqui nesse momento. Então presta bastante atenção, anota que isso aqui é uma coisa muito valiosa e que vai te colocar realmente à frente para conseguir o seu patrocínio e ter uma vantagem competitiva em relação a outros atletas, né? Bom, então já que a gente já entendeu essa questão dos componentes da influência, que vão ser especificados pouco a pouco nas próximas etapas aqui da nossa conversa, vamos começar falando a respeito dos benefícios. Quais que são os benefícios de um atleta ser influente? Então, hoje em dia existem novas estratégias muito específicas que estão sendo percebidas pelos pesquisadores desse mercado, do marketing de influência, né? É o nome técnico que foi dado para essa área de estudo.
E estamos percebendo que as novas técnicas de influência, elas estão gerando muito mais resultado do que aquela técnica antiga que era baseada no alcance, né? Então, antigamente era muito mais comum as marcas e as campanhas publicitárias botarem mais peso naquelas pessoas influentes, né? Ou, enfim, nas celebridades, que elas atingiam milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas hoje existe um movimento diferente na comunicação das empresas. Tem se apostado muito mais em personalidades, em celebridades que possuem alcance menor. Mas por quê? Porque tem se percebido que pessoas com um alcance menor, elas tendem a ser mais influentes. E isso tem uma justificativa muito específica. É porque essas pessoas, elas estão mais próximas à comunidade delas. E quando a gente fala de influência, é tudo sobre comunidade. A internet, gente, lembrem bem disso. As redes sociais, em especial, elas são um grande aglomerado de pessoas que estão interessadas em socializar, né? Rede social tem a ver com a questão de socialização. As pessoas estão lá para interagirem umas com as outras. Então, quando a gente está falando de conteúdos que estão aparecendo para as pessoas nas redes sociais, né, de engajamento, de alcance, as pessoas, no final das contas, elas estão lá pelo objetivo social. Elas querem, o que mais move elas é a questão social, a questão de interagir com outras pessoas. Então, quando a gente pensa na ideia de comunidades, são justamente grupos de pessoas que existem tanto no mundo real quanto nas redes sociais, que possuem características semelhantes e por isso elas tendem a socializar mais fácil entre elas, né? E esses grupos, eles tendem a ter um tamanho muito específico, porque ele tem justamente características muito específicas que o separa de um outro grupo, de uma outra comunidade. Os atletas, ou personalidades que possuem influência, mas não têm um mega do alcance, elas tendem a alcançar uma comunidade específica, né? Esses influenciadores, eles tendem a alcançar uma comunidade limitada, mas específica. E por eles terem essas características em comum com a comunidade, as pessoas que estão nas redes sociais para socializarem, elas sentem uma energia de socialização com aquela pessoa, aquela celebridade muito mais forte, porque elas sentem que aquela pessoa está mais próxima, que aquela pessoa entende melhor as dores delas. Então você vê, mesmo com um alcance menor, com menos seguidores do que talvez você aí imaginaria que fosse necessário para se conseguir um resultado financeiro, comercial pelas redes sociais, isso hoje é estudado. Os estudos e as pesquisas já comprovam que tem sido mais efetivo, tem gerado mais conversão do que às vezes estratégias gigantes, né, estratégias de alcance e que geram menos conversão, menos influência. E agora que a gente já entendeu um pouco melhor essas novas estratégias de influência que existem nas redes sociais, é interessante a gente pensar em algumas objeções, né? Algumas coisas que travam os atletas quando a gente começa a falar desse assunto, e que provavelmente são coisas que estão aí na sua cabeça. Então, por exemplo, é muito comum você ver atletas que eles falam, não, pô, é que eu tenho poucos seguidores. Eu tenho poucos seguidores, então até eu conseguir ter dezenas, centenas de milhares de seguidores para conseguir ser influente, vai demorar muito, vai dar muito trabalho, eu não sei se eu consigo, eu não sei exatamente como chegar lá. Mas você vê, esse pensamento ele já começa errado. Ele já começa limitando o atleta de fazer uma coisa que seria muito boa para ele, porque esse pensamento faz o atleta acreditar que ele está muito distante de conseguir causar um impacto com a audiência dele, que às vezes é uma coisa que está a uma atitude de distância, né? Só falta o atleta ele tomar uma atitude para realmente fazer aquilo acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acompanhei de perto, né? Eu acompanhei em uma das empresas que eu trabalhava e a gente possuía dois patrocinados, dois atletas que a gente patrocinava, e os dois eles eram muito grandes, cada um no seu nicho, né? Cada um no seu meio esportivo. Um deles, ele possuía assim, coisa de 1,5 milhão de seguidores. Ele tinha um alcance absurdo, absurdo. Mas ele vendia muito pouco. Ele vendia assim, um valor extremamente baixo, que ele acabava sendo até um valor irrisório para quando a gente considerava o retorno que a gente tinha com as parcerias e patrocínios de atletas como um todo.
E a gente conversava sobre isso nas reuniões dentro das empresas, dentro da empresa, né? E a gente percebia que ele trazia um benefício muito grande para a companhia, porque as pessoas conheciam esse atleta, geralmente até eu mesmo, né, na minha escola, quando alguém lembrava do lugar que eu trabalhava, ouvia a marca do lugar que eu trabalhava na internet, geralmente era por meio desse atleta, porque ele era muito conhecido. Mas olha que interessante, em contrapartida com esse atleta, com 1,5 milhão de seguidores, que tinha uma imagem muito boa, mas que tinha uma dificuldade no poder de influência, a gente tinha um outro atleta que relativamente era bem menor. É o Gui Malheiros, uma das lendas do CrossFit brasileiro, né, um dos maiores atletas de CrossFit do mundo. E o Gui Malheiros, na época, ele tinha coisa de 200 mil seguidores, era bem menos do que esse 1,5 milhão que o outro atleta tinha. E o Gui Malheiros, mesmo tendo muito menos seguidores, ele vendia assim de uma forma que não dava nem para comparar com esse outro atleta que tinha 1,5 milhão de seguidores. O Gui Malheiros, ele era uma máquina de vender. Ele tinha uma habilidade natural de influenciar o público dele, né? Então eu lembro que às vezes boa parte do retorno que havia dos atletas num determinado período de um mês vinha de um único atleta, que era o Gui Malheiros. Então era muito interessante ver essa comparação, né? Parece contra-intuitivo, parece que o pensamento óbvio é falar, não, esse atleta muito maior, ele vai vender mais. Mas não, o Gui Malheiros, que era um cara em comparação muito menor, ele simplesmente era uma máquina de vender, ele sabia muito bem, ele tinha um dom natural de influência, né? Então olha só, como a questão dos seguidores ela não é um impeditivo quando a gente está falando de influência. E isso se aplica também para o seu caso, né? Às vezes você não vai ter os 200 mil seguidores do Gui Malheiros, que é bastante coisa já, né? Às vezes você vai ter bem menos do que isso. Mas veja, aí que está o ponto. A questão não é sobre seguidores. A questão é sobre você saber influenciar. Enquanto algumas pessoas fazem isso de maneira mais natural, você pode aprender como fazer isso, né? Você que é um atleta sabe muito bem que com treino, a prática, né? Com a prática você chega à perfeição. Então veja que a forma como você vai executar isso, como você vai aprender isso para colocar na prática. E existe também um outro problema que eu acabo ouvindo as pessoas falarem, os atletas dizerem, é que eu não sou muito bom com rede social, não sou muito fotogênico, não gosto de aparecer com a minha cara. Mas veja só, hoje a gente está vivendo num mundo que a questão do atleta ele mostrar o rosto dele virou praticamente uma função da profissão dele, né? Isso talvez fosse uma verdade mais fraca antigamente, antes do movimento da internet, antes de tudo isso. Mas hoje, no mundo que a gente está vivendo, primeiro, é muito comum a gente ver atletas que eles atuam de maneira individual, principalmente os atletas olímpicos, né, que não tem a marca de um time por trás dando mais engajamento, mais força para ele. Existem muitos atletas que estão nessa situação. E quando eles estão nessa situação, a questão de eles aparecerem, de eles falarem a respeito da marca pessoal deles, de eles falarem com o público, se torna essencial. Eles precisam fazer isso para eles conseguirem ter esse movimento na carreira deles, de ter a entrada dos patrocínios e ter isso acontecendo. Então é importante você que é atleta entender que a questão de você começar a criar esses conteúdos, ela é essencial, ela faz parte da sua profissão. E eu sei que isso pode a princípio parecer um pouco desesperador, mas não se desespere não. Porque assim, olha, você talvez seja a pessoa que mais pode exemplificar como você não precisa se desesperar. Pensa aí, não sei qual que é a sua modalidade, inclusive se você quiser falar da sua modalidade aqui nos comentários, pode escrever aí embaixo, ou clicar no botãozinho para escrever, mas digamos que você seja da modalidade de corrida. Às vezes tem agora alguém vendo seus vídeos de corrida ou que já tenha visto você correr e essa pessoa está pensando, caramba, eu nunca vou conseguir fazer isso tão bem quanto o atleta X faz, né? Isso aqui é muito difícil. Ele tem um dom natural para isso, né? Mas você sabe muito bem
que isso não é uma questão de dom, isso é uma questão de você ter treinado e treinado e treinado vez após vez, até você fazer isso até com uma naturalidade, né? Fazer isso de maneira automática. Então, quando a gente fala da comunicação, é a mesma coisa. Existem pessoas que têm uma propensão, uma facilidade maior com se comunicarem nas redes sociais, mas isso é um caso muito específico de algumas pessoas, né? É uma coisa que a maioria que está hoje fazendo esses conteúdos, que está se comunicando, não tem esse dom. Foram pessoas que treinaram e treinaram e treinaram até conseguir chegar num nível que elas fazem isso com naturalidade. Então, olha, vai ser difícil talvez no começo você se esforçar para trabalhar sua influência nas redes sociais. Mas tenha noção disso. Primeiro, é uma coisa necessária. É uma coisa que hoje para o mundo esportivo é necessária. Mas também tenha noção que é uma dificuldade que vai ser breve. É uma coisa que vai ter no começo e que aos poucos você vai internalizando isso, você vai tornar isso um processo natural, né? E é uma coisa que até nem vai te distrair mais, você nem vai pensar nisso com a naturalidade que você vai conseguir fazer, tá bom? Bom, agora que a gente já deu uma boa pensada aqui, uma boa conversada a respeito de tudo que envolve você fazer, de você se tornar um atleta influente, e de que você consegue sim trabalhar nas suas redes sociais para se tornar uma pessoa influente, vamos entender exatamente como você vai fazer para ser um atleta influente. Então, primeiramente, o que você não deve fazer? Eu vou falar aqui alguns erros comuns que eu vejo alguns atletas fazendo, que eles acham que leva eles a serem influentes, mas que na verdade atrapalha eles, né? Atrapalha eles de serem influentes e eles acabam não conseguindo patrocínios por causa disso. Primeira coisa, comprar seguidores. Seguidores falsos, esses aplicativos que enchem você de seguidores. Não faça isso. Posso acentuar assim e te pedir, por favor, não faça isso com você mesmo. Isso é um mal que você está fazendo para você mesmo. Não faça isso. Não trabalhe com seguidores falsos. Por quê? Por que você não deve trabalhar com seguidores falsos? Os seguidores falsos, primeiro do que a gente estava falando, né? Seguidor não é uma medida de influência, é uma medida de alcance. Quando você compra lá 10 mil seguidores falsos, e aí um avaliador de uma empresa entra na sua página para ver o que você postou, como que é a sua página, como que está o seu engajamento, ele vai ver que você tem 10 mil seguidores, ele vai ver que você tem 3 curtidas por foto, 30 curtidas, no máximo, por foto. Vai ficar na cara que aqueles seguidores são falsos. E vai ficar na cara que você está, de certa forma, faltando com a verdade, né? E veja, quando você está comprando seguidores falsos, é uma coisa que talvez até alimente, de certa forma, o seu ego naquele momento. Você olha para sua página e fala, puxa, olha, que número grande, né? O número grande de seguidores, ele enche os olhos mesmo das pessoas. Mas, e aí? O que você vai fazer com isso? Esses 10 mil seguidores falsos vão ler o seu conteúdo, eles vão ver as fotos que você postar, eles vão ver os vídeos que você postar, eles vão fazer alguma dessas coisas? Não. Você não vai estar criando uma audiência para a qual depois você vai poder vender os produtos do seu patrocinador. Você não vai estar se tornando uma pessoa mais importante dentro da sua comunidade esportiva. Você vai ter lá só um número de contas falsas e que no final elas não vão te agregar em nada. Elas vão até pelo código das redes sociais, quando o Instagram percebe que você está lá postando conteúdos e a grande maioria, né, uma boa porcentagem dos seus seguidores não está acompanhando, você tende a perder alcance. Então, se você coloca um monte de seguidores que não vão interagir com você, você está falando para o Instagram, olha, a maioria das pessoas que me seguem não tem interesse no que eu estou fazendo. E aí você perde o alcance, você perde a sua força de alcançar novas pessoas, de influenciar essas pessoas, né? Então, bom, entendendo que você não deve fazer isso, outra coisa que você não deve fazer é se comunicar com todo mundo. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Aqui que a gente já chegou a comentar um pouco antes. Aqui a gente está falando, na questão do marketing esportivo e da influência, a sua maior força são as suas características em comum com a sua comunidade. Sua comunidade muitas vezes vai ser os fãs e os praticantes do esporte que você pratica, do esporte no qual você compete. Então,
Quando você começa a pensar em conteúdos, pensar, vou postar uma foto aqui que eu quero mostrar para todo mundo, né? Quero conversar com todo mundo, mesmo quem não é do meu esporte. Se você começa a produzir uma comunicação genérica, você não vai estar falando com ninguém. As pessoas elas não estão interessadas hoje em coisas genéricas. Elas estão cada vez mais interessadas, muito no contrário, em ter algo que elas sentem que é específico para elas. Então, fale com as pessoas certas, fale com as pessoas que são da sua comunidade esportiva, identifique exatamente elas, quais que são essas pessoas. A gente já vai falar, espera um pouquinho. E você vai identificar exatamente quais que são essas pessoas, e a partir disso você vai conseguir direcionar sua comunicação para elas. Beleza, então vamos lá. Como que você vai definir o seu público? Eu separei aqui 2 passos principais para você definir o público do seu alcance esportivo, né? A primeira coisa que você vai fazer é entender as pessoas que te acompanham atualmente. Isso é uma coisa que vai ser útil para quem já tem uma conta nas redes sociais, mas talvez não seja tão útil para você que está começando agora. Não tem problema. Se você já tem uma rede social, faça esse passo. Então, como você identifica quem é seu público? Qual que é o perfil do seu público, das pessoas que já te acompanham? Você pode fazer isso de algumas formas. Uma delas é perguntando para as pessoas. Então, o Instagram hoje ele tem ferramentas muito úteis de você colocar perguntas e as pessoas vão lá e elas conseguem responder. De repente é numa escala que você mexe dentro de uma linha, né? A pessoa pode colocar um emoticon mais para a direita ou mais para a esquerda. De repente são perguntas que as pessoas, de caixinhas de resposta que as pessoas podem digitar. Você tem diversas formas de fazer perguntas para o seu público de maneira geral, né? De maneira generalizada. E você pode fazer perguntas para eles que sejam relevantes para você definir quem são as pessoas que te acompanham. O que pode ser relevante? Essas pessoas, elas praticam o esporte que eu compito, né? Então, digamos que você seja um atleta de natação. Pergunta lá nas caixinhas de pergunta. Você pratica natação? Sim ou não? Você assiste competições de natação? Sim ou não? Né? Aí você pode colocar uma caixinha aberta de perguntas. Por que você me segue? O que você gostaria de ver mais por aqui? Você pode perguntar para aquelas pessoas que competem, quer dizer, para aquelas pessoas que praticam o esporte, né? Se elas praticam em nível profissional, qual que é a idade delas, de onde que elas são. As pessoas até acham interessante muitas vezes elas interagirem, né? A gente volta naquela questão da comunidade. As pessoas estão de certa forma socializando quando elas têm uma ação lá. Então faça perguntas para o seu público atual para entender quais são as características deles. Agora que você já entendeu qual que é o seu público atual, você também pode entrar em alguns dos seus seguidores, escolhe uns 10 seguidores lá, entra no perfil deles, vê se eles são praticantes do esporte ou não. Enfim, depois que você já traçou bem qual que é o seu público atual, aí é a hora de você identificar qual o público que você quer, qual o público que você quer falar, que você quer se comunicar. Primeira coisa que você vai fazer é ver as principais referências dentro da sua categoria nas redes sociais. Então pega os atletas que de repente estão num nível parecido com você, que praticam o mesmo esporte, mas que você considera que estão sendo mais bem-sucedidos nas redes sociais. E olha lá na conta deles quais que são os perfis dos públicos que eles estão atingindo. Isso de repente pode mostrar para você que você está deixando de atingir um grupo de pessoas que outros atletas da sua modalidade, com a mesma capacidade que você tem, estão atingindo. E aí é um caminho para você expandir o seu alcance e se tornar mais influente na comunidade. Por exemplo, você é um atleta de triatlon. E aí você geralmente se comunica com pessoas, você vê que seu público é formado por pessoas que são fãs de triatlon, né? Que elas gostam de acompanhar os portais, que elas gostam de correr de vez em quando, que praticam só natação, que praticam só uma das modalidades. Mas aí, depois, quando você estuda os seus principais concorrentes, as contas dos principais outros atletas da sua modalidade, você percebe que eles comunicam muito com o público de pessoas que praticam o triatlon, né? Pessoas que são atletas amadoras ou atletas amadores de triatlon. E aí você entende que você também pode se comunicar com essas pessoas que são atletas
atletas amadoras do triatlo. Então, esse seria um caminho, né? Você identificar com quem os seus concorrentes estão se comunicando. Isso vai te ajudar a começar a traçar aí um público que você deseja construir, características do público que você vai querer construir. Deve ser um público associado ao esporte. Tá? Aqui, quando a gente fala de marketing esportivo, a gente não vai se focar em construir públicos que são interessados em assuntos aleatórios, digamos que você trabalha também com uma segunda profissão. A ideia é a gente construir uma coisa toda centrada no esporte mesmo. Então a gente quer atrair pessoas que sejam do seu esporte. Podem ser torcedores, podem ser praticantes, podem ser outros atletas, enfim, que façam parte da comunidade. As comunidades vão variar de um atleta para o outro, de uma modalidade para outra, mas você aí vai estar apto para entender quem que são as pessoas dentro do meu esporte que poderiam estar interessadas em conhecer, em acompanhar os meus conteúdos, em acompanhar a minha página. Você define o seu público, você meio que desenha o alvo em quem você vai influenciar, né? em quem você quer ser influente. O segundo passo é você construir o conteúdo relevante para essas pessoas. Conteúdo relevante é um termo meio genérico. Ok, vamos ver aqui o que é um conteúdo relevante para um contexto de um atleta. O conteúdo relevante ele envolve captar atenção, que é aquilo que a gente estava falando. As pessoas precisam prestar atenção em você se você quiser influenciá-las. Criar uma forte conexão com o seu público e ser coerente. Então, primeiro, captar atenção. O conteúdo, quando você cria um conteúdo interessante, que ele é uma coisa que as pessoas, o seu público ele vai querer assistir, você está capturando a atenção deles. E que tipo de conteúdo pode ser relevante para esses públicos? Depende muito. Geralmente é interessante você definir tópicos que têm a ver com o seu desempenho. Né? As pessoas que estão te seguindo, elas sabem que você é um atleta de alto desempenho. Então, provavelmente vai ser interessante para elas entenderem como que é a sua rotina, mostrar momentos das suas competições, todas essas coisas relacionadas aos esportes. As pesquisas mostram que publicações de atletas que estão ligadas com o esporte, com o contexto esportivo, tendem a ter muito mais resultado. Então mostra lá que você foi para uma competição, tira fotos dos seus treinos, pensa em formas de você captar a atenção da sua audiência por meio do seu principal diferencial, do seu principal ativo, que é o esporte, beleza? Depois de captar a atenção, a gente tem a questão de criar uma forte conexão com o público. E aqui entra de novo a coisa da comunidade. As redes sociais hoje elas têm diversas formas de você criar conexões por meio da interatividade. Então você pode perguntar, de repente você posta um vídeo e pergunta para o seu público: o que vocês acharam disso? Vocês já fizeram isso também? Convida as pessoas a participarem, responda os seus seguidores, né? Interaja com eles, seja uma pessoa presente, disponível. As pessoas elas querem essa interação e para elas é uma grande honra geralmente estarem conversando com um atleta de um grande nível. Né? Então, crie essa forte ligação com o seu público e seja coerente. Né? Quando a gente fala de ser coerente, a gente está falando de você não colocar cada dia o que der na telha. Não é assim que se produz conteúdo, né? Não é a melhor forma de fazer isso. A melhor forma de você produzir conteúdo é selecionando muito bem, de antemão, quais que vão ser os assuntos que você vai abordar, qual vai ser a linguagem que você vai utilizar com o seu público, quais que vão ser os formatos, então você vai postar vídeos a cada uma semana, definir muito bem isso, e aí você acaba tendo uma coerência natural a longo prazo. Né? Também você não dizer uma coisa hoje e no próximo dia você desmentiu o que você acabou de dizer. Né? A honestidade ela é muito importante, ser transparente com as pessoas, ser honesto, isso vai te ajudar muito a ser coerente no que você está falando. Então, é importante gravar essa ideia. Influência envolve fazer parte de uma comunidade. Se pergunta aí, será que os seus seguidores eles se sentem envolvidos com você? Né? Será que seus seguidores são da sua comunidade esportiva? O que você pode fazer para trazer esse senso de que não é só você falando para eles, é você falando para eles,
São os seus seguidores falando para você, são eles interagindo entre si dentro do seu espaço, né, dentro da sua página, das suas publicações. Esse senso de comunidade vai ser assim a peça-chave, vai ser a ferramenta que mais forte talvez para você desenvolver a sua influência, você fazer com que as pessoas se sintam parte desse grupo. É uma questão de pertencer, né, sobre você fazer algo junto com as pessoas. Então, essa é a forma de você criar um conteúdo relevante a todos esses benefícios que você vai ter criando um conteúdo que seja relevante. Para construir um conteúdo relevante, você pode começar sempre se perguntando: será que a minha audiência que eu selecionei lá na primeira fase, ela se interessa por isso? Será que isso agrega valor na vida dessas pessoas, né? Será que elas se sentem entretidas assistindo isso? Você conhece muito mais o seu esporte do que eu e do que outras pessoas vão poder te recomendar. Então, compreenda bem esse cenário e a partir disso defina o que você vai fazer aí para criar o seu conteúdo e criar ele de uma maneira que seja interessante. Bom, e como que você demonstra para as empresas que você é influente? Isso aqui é algo muito interessante, porque a maioria das empresas elas vão tender a priorizar aqueles atletas que não só possuem um número interessante de engajamento, né, que é o nosso indicador de influência, como também vão ter um alto alcance. Então elas vão tender a pegar aqueles atletas maiores. Isso é um processo natural. Mas elas não vão pegar só esses atletas. A maioria das empresas tem a sua cota de apoios para atletas mais iniciantes ou atletas com um pouco menos de alcance. E aí, como que você mostra que você, mesmo sendo um atleta de repente um pouco menor do que outros que existem no mercado, como que você mostra para essa marca que você é influente? Depois de você já ter feito todas as duas primeiras etapas, né? E já ter começado a gerar um conteúdo relevante. Você vai mostrar para elas uma curva de crescimento. A curva de crescimento ela é um ativo essencial para um atleta pequeno. E ela vai ser utilizada em momentos diferentes ao você se vender para um patrocinador ou para um parceiro. Então, a curva de crescimento ela é basicamente o diferencial que vai te potencializar a ser comparado com um atleta que está muito grande. Por quê? Vamos lá, vamos colocar aqui que um atleta que tem 100 mil seguidores, eu vou chamar ele aqui de João, vamos dizer que o João ele tem 100 mil seguidores nas redes sociais, um engajamento muito bom, todas as fotos dele sempre pegam uma média de 20 mil curtidas, o cara é bom no que ele faz, né? As pessoas engajam bem. Mas pensa que o João, já há 2 anos, ele só está fazendo isso, ele só está nessa reta dessa mesma média de engajamento, dessa mesma média de seguidores. Agora, vamos pegar uma outra pessoa, né, um outro atleta. A gente vai pegar aqui um atleta que eu vou chamar de Roberto. Vamos dizer que o Roberto ele tem lá os seus 5 mil seguidores nas redes sociais. E o Roberto, nesse mês, ele estava com 5 mil seguidores, ele estava fazendo lá 500 likes por foto que ele postava. Mas o Roberto, aplicando toda a metodologia que eu ensinei nos 2 primeiros pontos, né, o Roberto, depois de ver qual que era a sua audiência e começar a fazer um material relevante para a sua audiência, o Roberto fazendo isso no mês seguinte, ele já tinha 5.500 seguidores. E as suas interações nos conteúdos já tinham subido para 510. Aí no 3º mês, ele já tinha ganhado um pouco mais de seguidores e um pouco mais de engajamento. No 4º, um pouco mais de cada um. Você percebe que existe uma curva, né? Cada vez ele está ganhando mais. Quando existe uma curva de crescimento, e a gente lembra que as parcerias fazem parcerias para o longo prazo, os parceiros eles vão projetar como que você vai estar, de repente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. O que seria essa projeção? Ele vai pegar a sua taxa de crescimento, então ó, o Roberto está crescendo 10% por mês. Então quanto que ele vai crescer ao longo de 1 ano? As empresas elas já projetam esse valor e você acaba sendo avaliado não pelo que você vale agora, mas o que você vai valer daqui de repente 1 ano. Tudo porque você demonstrou
que você estava crescendo de maneira constante. Enquanto o João, mesmo sendo um atleta grande, ele vai sempre ser avaliado por aquele valor que ele está entregando, né? Ele sempre vai ser avaliado por aquilo que ele já entrega. Quando você mostra a curva de crescimento, você é avaliado por aquilo que você pode entregar, aquilo que é futuro. Então, isso é uma arma que você pode usar de maneira muito inteligente em diversos contextos. Mostre para as empresas que você está numa curva de crescimento, né? E você mesmo dá essa ideia para ela, né? Olha, no mês tal eu fui assim, no outro mês eu fui assim, no outro mês eu fui assim, e a tendência é que eu continue crescendo a uma taxa de tantos por cento, né? Com base nesse indicador, você vai conseguir mostrar para uma empresa que você, mesmo de repente sendo menor do que outros atletas, você está apto para receber um patrocínio. Beleza? Então esse é o principal, uma das principais armas que existem para você demonstrar para as empresas que você é influente. E como ser influente ao fazer conteúdos para os parceiros? Quando a gente fala de você ser influente ao fazer um conteúdo para um parceiro, esse é o ponto final, né? É o ponto onde você vai finalmente entregar tudo aquilo que você prometeu para a empresa que confiou em você, que patrocinou você e que te deu um apoio. Então, como que você faz para entregar esse resultado para a empresa? Primeiramente, a empresa, você tem que se lembrar que ela está te patrocinando porque você é um atleta, tá? Então, é muito importante você trazer o esporte para o contexto do patrocínio. Como que você faz isso? Poxa, geralmente os patrocinadores de atletas, existem exceções, tá? Mas geralmente os patrocinadores, eles são marcas que são usadas no contexto esportivo, né? A Nike é uma marca de roupas para o contexto esportivo, a maioria das peças deles. Você vai pegar uma marca de suplemento, é um suplemento que vai ser utilizado no esporte. Então, quando você produzir esse conteúdo, tenta fugir do óbvio que vai aparecer na sua cabeça, que é de tirar uma foto do conteúdo. Lembre que as pessoas a sua comunidade quer te ver e quer ver o esporte que você pratica. Então traz o patrocinador, a figura do patrocinador, para esse meio que o público quer ver. Traz a figura do patrocinador para o meio do esporte, traz você consumindo, utilizando o produto deles no contexto do esporte, né? Isso é muito importante, tá? Trazer o patrocinador para o contexto esportivo. Outro ponto muito importante, o endosso. Endosso é basicamente você assinar embaixo de que aquela marca é uma marca boa, de que aquele patrocinador é um bom patrocinador. O endosso, ele é muito mais valioso do que você falar ativamente. Entra no site, compre aqui e agora. Quando você faz isso, você está meio que empurrando você está falando, olha, compra aí, você parece até meio que um vendedor. Não é assim que funciona, não é assim que se gera resultados e que se influencia as pessoas na hora de converter para um patrocinador. A melhor forma de você fazer isso é você dando a sua aprovação, né? Lembrando, você é um atleta, você é uma autoridade no seu esporte. A sua comunidade te vê como uma autoridade. Quando você experimenta, gosta de um produto, dá o seu relato de que aquele produto é bom, de que você usa, e faz isso de maneira frequente, mostrar sempre, eu estou sempre usando esse tênis aqui, não faz uma vez, faz de maneira contínua. Quando você faz isso de maneira contínua, assina embaixo de que aquele produto é bom, as pessoas elas vão começar a pensar, caramba, se esse cara, que é uma referência para mim, gosta tanto desse produto, então se eu quero ficar um pouco mais parecido com essa pessoa, meu desempenho um pouco mais parecido com o dessa pessoa, eu preciso usar isso também. E aí, a venda ela vai acontecer de maneira mais natural. Mas não é porque vai ser de maneira mais natural que vai vender menos. Muito pelo contrário, é aí que você realmente vai conseguir gerar o retorno para o seu patrocinador. Então haja mais com esse desapego, entendeu? Você não está lá vendendo, mas você está lá para dar o seu aval de que aquilo é muito bom e você também pode mostrar o caminho para a pessoa para ela comprar. Mas nunca sendo a figura de um vendedor que vai ficar fazendo propaganda ativamente, né? Não. Explica por que você gosta, fala por que você está usando e aí indica o site, de repente, do seu patrocinador. Aí depende do patrocinador, cada caso é um caso. Bom, hoje a gente entrou aqui muito a fundo em tudo que envolve você ser um atleta influente. Você viu que para você ser um atleta influente, você precisa definir o seu público, você precisa
criar conteúdo relevante. Você viu como que você mostra para as empresas que você é influente, né? Existe uma forma específica de fazer isso, que é você mostrando a curva de crescimento. A gente entendeu isso também. E por fim, por último, a gente viu aqui como que você é influente na hora de vender os seus patrocinadores. Olha, se você parar, rever essa aula depois, anotar tudo que eu falei aqui, rever as suas anotações e começar a tentar colocar isso em prática, você vai estar dando um passo enorme em direção à sua renda através do esporte. Você vai estar dando um passo enorme em direção a você utilizar o esporte como a sua principal fonte de renda, a você ter uma vida mais confortável, mais estável com o esporte, e aí poder se concentrar mesmo no que importa. Eu sei que o que mais importa para você profissionalmente são os treinos, é se concentrar no seu treinamento e nas competições, tá bom? Então, sabendo de tudo isso, guarde bem, registre bem. Espero que isso tenha sido de ajuda para você. É algo que eu nunca vi mais ninguém falando, por isso eu tinha a obrigação de vir aqui compartilhar isso com você que é atleta. E se você gostou desse conteúdo aqui, quer continuar aprendendo a respeito de como ser um atleta que consegue manter patrocínios, que consegue adquirir patrocínios, que está no controle da sua própria carreira, e por estar no controle ele tem tempo para se concentrar no que realmente importa, que é no treinamento. Se você quer aprender mais sobre como chegar nesse objetivo, me acompanha aqui nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube. Eu estou postando diariamente conteúdos que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Beleza? Espero que tenha gostado. Um abraço e tchau!